Você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Longe de querer fazer um tratado, eu quero aqui dar umas pinceladas sobre a ideia de ecologia que Deus tem como manifesto no livro de Deuteronômio. Há em nossos dias uma ênfase muito grande na preservação do planeta. Em princípio, isso é bom. Há uma ênfase em salvar a fauna, a flora, preservar a água potável, tudo isso em princípio é bom. E esta ênfase chega ao ponto de gerar leis e punir as pessoas, escravizar as pessoas a padrões, normas, leis e princípios para preservar isso tudo. Por exemplo, para preservar um tigre cuja espécie está ameaçada, pessoas podem morrer, o tigre é que não pode morrer, e assim por diante. Esta onda ecológica chega às raias da idolatria aos olhos de Deus. Quando a preservação do planeta é mais importante que a salvação de uma alma, do que a obediência a Deus, isso já virou motivo de idolatria e é o que está acontecendo. É muito comum, no meio dessas comunidades ecológicas, se adorar a Mãe Terra, a Mãe Gaia. É um demônio que quer ser adorado e coisas desse tipo, sem falar em gnomos, outros espíritos, que as árvores têm espírito e assim por diante. Existem muitas ênfases idólatras neste ambiente, mas assim de uma forma mais clara e simplificada, esta ênfase no sentido de controlar o ser humano para não destruir a natureza. Controlar o ser humano, punindo e até matando, se for o caso, mas para não destruir e para preservar a natureza. A lógica disso é muito simples. Se nós destruirmos a natureza, nós estaremos destruindo a vida daqui a 100 anos, a possibilidade de vida, porque a população do mundo aumenta, as árvores supostamente diminuem e também os animais vão desaparecendo. Não é verdade com relação a todas as espécies, mas existem algumas espécies, sim, que estão ameaçadas de extinção. Mas por quê? Aí entra a questão. Deus não é contra essa preservação da natureza que ele criou. Deus criou o homem no Jardim do Éden para preservar a natureza. Mas o que significa preservar a natureza? Não é idolatrar, não é você se sacrificar. A natureza foi criada para o homem. O homem foi a coroa da criação. Quem crê em criação, que Deus criou. Porque se a pessoa crê que tudo evoluiu, quem sabe o homem vai evoluir para uma árvore no futuro, dos milhões de anos. Quem pensa nisso, pode tudo isto acontecer. Mas quem crê em criação, o reino mineral foi criado primeiro, o vegetal veio depois, o animal veio depois, por fim o homem criado diferentemente dos animais, como coroa da criação. Deus deu ao ser humano ordem para dominar o mundo e não o contrário, não é para ser escravo. Mas Deus mandou que ele preservasse a natureza, que ele cuidasse do jardim que Deus já tinha plantado. Ou seja, a natureza que existe no mundo não foi plantada pelo homem, ela foi herdada de Deus.
Deus plantou a natureza no mundo e nos deu para nós usarmos inteligentemente, usarmos a natureza. Eu quero focalizar aqui em Deuteronômio, no capítulo 20, o versículo final, Deus dando uma orientação. Quando eles estivessem numa guerra, e guerras seriam inevitáveis por causa da maldade no coração do ser humano, que eles fossem usar a madeira de árvores para fazer arietes ou arietes para arrebentar as portas das cidades, os portões da cidade, ou quando eles fossem construir baluartes, que eram como que torres, assim do lado de fora, para eles poderem olhar de fora para dentro da cidade e poderem ter uma visão do que estava acontecendo dentro das muralhas da cidade. Enfim, seja para baluarte, seja para eles queimarem, fazerem comida, os exércitos que estariam cercando uma cidade. A madeira que eles usassem, o Senhor deu uma orientação. Vocês vão escolher as madeiras que podem ser usadas. Vocês vão preservar as árvores, não vão cortar a madeira das árvores que tem frutos que o ser humano usa para alimentação. Essas árvores devem ser preservadas e as outras vocês podem usar. A ideia de Deus, então, aqui é seletiva, um uso inteligente dos recursos naturais. Vocês não vão destruir tudo, criar uma ruína no local contra o qual vocês estão guerreando. Vocês vão fazer um uso inteligente e seletivo. A guerra de vocês não é contra as árvores, é contra aquela cidade. Neste caso, vocês não destruam assim de qualquer maneira a natureza, não incendeiem florestas. Esta era a orientação de Deus. Agora, mais importante ainda é o capítulo 21 de Deuteronômio, que aparentemente não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. O Senhor diz: existe a pena de morte que foi instituída lá no início, no Gênesis. Quem matar um homem tem que morrer. Quem matar alguém tem que morrer. Depois Deus reafirmou isto nos 10 mandamentos. A ordem na lei que Deus deu a Moisés para o povo de Israel era muito clara. Um dos 10 mandamentos: não matarás. E depois, na regulamentação desta lei, quem matar tem que morrer. Nenhuma expiação se fará pelo sangue derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Pena de morte claríssima, estabelecida por Deus. E há isso em muitas e muitas passagens da Bíblia, quando Deus falou para o Caim: ô Caim, o sangue do teu irmão que foi derramado na terra está fazendo essa terra clamar contra mim. O sangue contamina a terra. E neste capítulo 21 de Deuteronômio, o Senhor diz: vai acontecer alguma vez que vocês vão achar um morto, um sangue derramado, e o autor não vai aparecer. É claro, ele vai fugir, vai se esconder e ninguém vai saber quem foi que fez aquilo. Como no Antigo Testamento a noção de pecado era aquilo que era claro, em flagrante, passível de comprovação, o pecado oculto teria que ter um outro tratamento. Este caso, por exemplo, de um pecado em que as pessoas não saberiam a autoria, precisava ter um tratamento especial. E qual seria o tratamento? É o seguinte: vamos ver onde é que essa pessoa morreu, onde é que o sangue dela foi derramado, vamos medir a distância deste local para a cidade mais próxima. Aqueles anciãos, os líderes da cidade mais próxima, serão responsabilizados por este sangue derramado. Você está entendendo? Quando alguém morrer, houver um crime, um assassinato num local ermo, isolado, quando foi dentro da cidade, as pessoas vão saber tratar melhor, descobrir melhor quem foi. Mas quando for num lugar ermo, isolado, lá no meio, né, do campo,
vão lá as pessoas examinar e verificar qual é a cidade mais próxima daquele morto. Ou seja, o morto foi morto mais perto de qual cidade? A cidade mais próxima seria responsabilizada. Eles teriam que fazer um procedimento estabelecido por Deus para matar um animal, para expiar o sangue que foi derramado, para expiar a culpa daquele assassinato. O assassino vai dar conta diante de Deus no juízo final, mas ali, momentaneamente, o sangue derramado naquela terra amaldiçoou a terra toda e a população da cidade mais próxima teria que oferecer um sacrifício para expiar a culpa daquele assassinato. Senão, a terra ficaria amaldiçoada e a cidade mais próxima também. Deus amaldiçoaria a terra por causa do sangue derramado, por causa daquele pecado cometido. Bom, quando Adão pecou, Deus amaldiçoou a terra por causa dele. Deus amaldiçoou a terra. A terra está amaldiçoada por causa do pecado que nela se comete. Calvino estabeleceu isso, a necessidade de governo, mais ou menos o caso aqui dos anciãos, por causa da maldição da terra. A terra está amaldiçoada por causa do pecado. A ecologia de Deus é isso. Que adianta querer salvar uma terra amaldiçoada por Deus? Uma terra que está desértica, o deserto está aumentando, é a maldição de Deus sobre aquela terra. Por quê? Por causa do pecado. Se o pecado não for expiado, se a culpa do pecado não for tirada, a terra continuará amaldiçoada. Portanto, o ponto de vista ecológico cristão é o seguinte: nós temos que tirar a maldição de uma terra e não somente querer preservar as árvores, a fauna, etc, etc. Não é só preservar as coisas, tem que tirar a culpa do pecado, da maldição que está sobre uma determinada terra. Esta é a ecologia de Deus, inclui o trato com o pecado. Não adianta querer preservar água, fauna, flora de uma terra amaldiçoada. Vamos pensar nisto.